Fala, meus queridos, a paz do Senhor, visão espiritual, como ver o mundo espiritual. É sobre este tema que nós vamos falar hoje neste vídeo. O tema é forte, o tema ele é muito importante para quem está crescendo em Deus e tem ministério, a libertação, tem ministério profético. Então fica conosco até o final deste vídeo, para que Deus possa te abençoar e abrir, dar um norte para você sobre algumas questões do mundo espiritual. Então, para você que está chegando agora, ainda não se inscreveu, já nos ajude com a sua inscrição. Deixa o like, compartilha este vídeo com mais pessoas, porque hoje vai ser forte o que Deus ele vai estar ensinando para nós por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós falamos do mundo espiritual, nós falamos de uma complexidade muito grande, que só quem entra nele, quem Deus permite que entre nele, tem autonomia para falar sobre este assunto. Até porque dentro deste mundo espiritual existem guerras. Guerras estão acontecendo. Anjos e demônios estão lutando no mundo espiritual. E nós estamos ali e não presenciamos esta guerra. Então, como nós vamos ver o mundo espiritual? Só para nós entendermos como é o mundo espiritual. O mundo espiritual onde Deus habita, onde os seres celestiais habitam, onde até os seres das trevas habitam. Nós somos seres naturais, porém dotados de uma capacidade espiritual a partir do momento que Deus ele vem sobre nós. O apóstolo Paulo ele deixou escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, é interessante isso, que diz assim, Paulo escreve, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só que Paulo está nos ensinando. Isso sugere que a compreensão do mundo espiritual, que Paulo está nos ensinando, requer uma mudança de coração. Primeiro princípio, uma mudança de coração e mente, que só pode ser alcançada através de uma vida de fé em Jesus Cristo e também, claro, pela orientação do Espírito Santo. Primeiro princípio que Paulo está nos ensinando desse texto é que existe um mundo espiritual e só vai entender o mundo espiritual aqueles que são espirituais. Aqueles que já passaram pela mudança de coração e vivem uma vida em Cristo, eles têm praticamente a orientação do Espírito Santo para discernir as coisas espirituais. Então, para vermos o mundo espiritual, irmãos, nós entendemos que não é uma habilidade humana, não é simplesmente esforço humano, não é praticamente um treinamento humano, metas humanas, métodos usados para acessar. A Bíblia nos ensina que a percepção espiritual ela é concedida por Deus através do trabalho do Espírito Santo em cada vida. Existem inúmeras manifestações do Espírito Santo na vida das pessoas e uma delas é a visão aberta, a visão de entender o mundo espiritual. Então não é métodos humanos, tá bom? Não é nada humano. Então Paulo nos orienta, o próprio João também na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, ele vai nos ensinar, ele vai nos colocar que a Bíblia também nos adverte, olha só, que nem todo mundo que se apresenta como espiritual, necessariamente ele é de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, ele vai nos instruir a provarmos o Espírito para ver se o Espírito provém de Deus. Então, nesta mesma percepção de mundo espiritual, quem está sendo sensível, ele pode ser tanto atingido pela voz suprema de Deus, quanto por uma força maligna e também uma força humana. Daí já entra o dom do discernimento do Espírito. É por isso que nem todo mundo que tem acesso ao mundo espiritual, ele é de Deus. Ele é de Deus. Guarde isso. Ele é de Deus. Nem todo mundo que acessa, tem contato ou visão aberta no mundo espiritual, foi Deus quem o deu. Por exemplo, uma pessoa que é oprimida, possessa e vê demônios, não foi Deus que se revelou para ela. Os demônios que se revelaram para ela e romperam esta questão. Então é um acesso no mundo espiritual sem ser o próprio Deus que deu a percepção
do Espírito Santo. Mas o nosso foco aqui é mostrar para você que Deus, ele abre a nossa visão. O apóstolo Paulo, ele orou muito também, ele clamava a Deus em Efésios capítulo 1, versículos em diante, para que Deus pudesse iluminar os olhos do coração dos efésios, para que pudesse ver. Então, a oração é a base e é o princípio. Então, o mundo espiritual é uma abertura, e quem tem a visão aberta geralmente são os profetas, que são mais direcionados para o profético, vem Deus, contempla em Deus. O Antigo Testamento, ele é praticamente um exemplo de grandes visões e manifestações que Deus dava na antiguidade. Porém, para nós acessarmos a presença de Deus, ou se Deus quiser revelar isso para nós, dentro do nosso coração, é necessário nós sermos fiéis ao Senhor. O que eu estou falando aqui é sobre ter a visão aberta em Deus. O próprio Deus, pela sua misericórdia, começar a revelar coisas para nós. Não é porque eu tenho vontade de ver, de contemplar os anjos, manifestação, dons espirituais, visões. Eu queria ver como que eu faço, qual é o princípio. O princípio básico é a palavra de Deus. E qual é o princípio da palavra de Deus? Como que eu posso intensificar, aumentar o meu relacionamento e ouvir o Deus de Israel falando fortemente comigo? Primeira coisa, 3 coisas que você precisa ter para você aumentar a sua comunhão e critério de Deus, para Deus revelar para você. Primeira coisa, conhecimento da palavra de Deus. Olha só, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é a fonte de sabedoria e de verdade espiritual. Então, quando você passa a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia regularmente, você pode aprender mais sobre quem Deus é e como Ele trabalha. E como você pode se relacionar com Ele, ela é a bússola que nós precisamos para acessar novas dimensões. Além disso, a Bíblia oferece muitas histórias de pessoas que tiveram encontros no mundo espiritual e que pode ser uma fonte de inspiração e orientação para você. Isso vai ativar a sua fé. Por exemplo, Ezequiel, Daniel, Zacarias e outros profetas do Senhor que eram usados de uma forma extraordinária, em visão aberta e transitavam na dimensão do Espírito. Eles viam e contemplavam revelações extraordinárias. Então, a primeira coisa para você potencializar e como ver o mundo espiritual, ou ter uma visão aberta em Deus, se Deus tiver isso com você nessa área do seu ministério, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa estudá-la, você precisa todos os dias estar em relacionamento com Deus, porque pela Bíblia você vai ser orientado a saber como Deus trabalha, como Deus é, como Deus faz, como Deus ele age nesta área e vai fazer algo extraordinário na sua vida. A Bíblia é a base do nosso conhecimento espiritual. Segunda coisa, segundo tópico para você aumentar e potencializar a sua comunhão é oração, porque a oração ela é uma conexão com Deus. A oração é o meio fundamental de comunicação com Deus. Então, ao orar regularmente, você pode desenvolver uma maior sensibilidade à voz de Deus e à sua presença em sua vida. Você aumenta o seu nível espiritual e a sua natureza humana ela vai desvaindo, ela vai caindo e Deus vai sendo glorificado e vai crescendo, vai aumentando a presença de Deus na sua vida, amém? E além disso também, a oração pode ajudar você a discernir, olha só, a verdadeira natureza das coisas espirituais ao seu redor e pedir a orientação do Espírito Santo para você se conduzir. A oração te deixa muito sensível à presença de Deus e a presença de Deus te deixa muito sensível ao mundo natural, coisas que estão acontecendo em sua volta. Quer poder? Oração. Quer intimidade? O caminho é a oração. Você vai aprender a ouvir Deus na oração. A oração ela vai mortificar a sua carne, o seu ser, ela vai matar a sua carne e vai potencializar o Espírito Santo. E terceira coisa que é também muito importante para você ver o mundo espiritual, para você aumentar o seu relacionamento com Deus, é discernimento de espírito. É um dos dons que Paulo coloca praticamente em 1 Coríntios capítulo 12. Olha só,
O discernimento de espírito ou discernimento espiritual é uma capacidade de distinguir entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso envolve, tá bom? Isto envolve testar tudo à luz da palavra de Deus e da orientação do Espírito. Ao praticar o discernimento de espírito ou discernimento espiritual, você pode aprender a distinguir entre verdades espirituais ou mentiras e evitar ser enganado ou desviado do caminho do Senhor. Então o discernimento de espírito ele é muito importante. Nós lemos ali em 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, que ele diz bem claro: provai os espíritos. Ele diz provai os espíritos. Então é bem provável que você pode receber influência não só de Deus, mas também do espírito humano e também do espírito maligno que tenta destruir a sua fé, matar você. E o mundo espiritual ele se abre por esse princípio. Quando você intensifica a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, lendo a palavra, estruturando e conhecendo Deus, você se aproxima, até porque a palavra é espírito vivificante, ela te dá vida e a vida de Deus. E quando mais você se aproxima de Deus, mais os leques são abertos, mais a revelação vem, mais a intimidade que você tem com Deus vai lhe proporcionar momentos magníficos e gloriosos na presença de Deus. Então, visão aberta é ter praticamente esses três princípios. Quando você lê Bíblia, quando você ora bastante, tem comunhão com Deus, quando você consegue atingir o discernimento de espírito, acontecem coisas espirituais e as manifestações das visões de Deus começam a acontecer. Joel capítulo 2, versículo 28 deixa bem claro que nos últimos dias haveria visões no derramar do Espírito Santo. E essas visões são visões abertas. E o que é a visão aberta, irmão Merton? A visão aberta é alguém que consegue ver o mundo espiritual com os olhos abertos. É alguém que consegue ver o mundo espiritual em qualquer lugar que ele está. Ele está fechado. E às vezes Deus mostra para ele demônios em pessoas, mostra para ele anjos que caminham, mostra o mundo espiritual e até mesmo ele é arrebatado, é trasladado no lugar que ele tiver com o olho fechado. Deus leva ele em espírito a algum lugar e revela e fala com ele coisas magníficas que o céu é capaz de proporcionar. Ezequiel ele era arrebatado em espírito e Deus levava Ezequiel dentro de uma cena. Imagine você estando num ambiente e Deus começar a revelar para você, você vê em visão aberta coisas que estão em sua volta e presenciar. Isto é praticamente a visão aberta, é o mundo espiritual, é a manifestação do reino espiritual. Hebreus diz que o que é natural, o que é terreno foi feito daquilo que é espiritual. Então a base e o princípio está no mundo espiritual. Eu tive uma experiência um tempo atrás e eu estava num culto e eu olhava para a perna de uma mulher assim, e eu via correntes e uma bola grandona preta, aquelas correntes antigas aprisionando. Eu via com o olho aberto isso. Eu via e presenciava isso com o olho aberto e eu entendi que essa pessoa estava acorrentada, não tinha força para andar, para caminhar. E foi só ver isso no mundo espiritual, Deus me mostrando com a visão aberta. E quando eu fui orar, o demônio ele se manifestou. Então Deus ele está abrindo visões nesses dias, porque é bíblico. Pedro reafirmou: teremos visões. Atos do capítulo 2. Deus daria isto como símbolo e sinal do derramamento do Espírito Santo. Mas para você estar bem guardado e protegido em Deus, para não se perder no meio dessas conexões, leia a Bíblia, ore a Deus e busque o discernimento de espírito, porque o diabo ele é enganador. Ele pode usar momentos espirituais para enganar pessoas, tá bom? É por isso que é bom ter o discernimento de espírito e conhecer bem a voz de Deus e passar tudo pelo crivo da palavra de Deus. Amém? Então isto é visão aberta, isto é a visão aberta. Como ter visão aberta? Entender o mundo espiritual. Primeiro, Bíblia, oração, discernimento de espírito. E o próprio Deus ele vai te conduzir, ele vai te fortalecer, ele vai te dar graça, ele vai te estabilizar de uma forma extraordinária.
e grandes coisas o Senhor vai fazer e vai operar em nossa vida. Deus está levantando um povo para contemplar a manifestação do céu. O campo da visão é um campo muito grande, tá bom? É um campo muito grande que inclui sonhos, impressão, voz audível e outras coisas mais. Mas um deles é a visão. Ver com os olhos abertos, visão aberta em todo o tempo. Deus começa a revelar. São poucos que têm a visão aberta. Repito, são poucos que têm a visão aberta. Os que têm dom de visão, quando em quando, vem sobre eles uma visão de Deus. Mas quem tem a visão aberta, em qualquer momento, qualquer hora, o céu se abre para ele. Ele consegue ver as coisas. Geralmente o profeta, o vidente do Antigo Testamento, tinha muito isso, a questão de visão aberta. Ele está aqui, mas está vendo outro ambiente lá, como Samuel recolhendo Saul e dizendo sobre as jumentas o que aconteceu, porque ele tem uma visão aberta. Amém? Espero que você esteja sendo abençoado por este vídeo e que Deus ele possa abençoar de uma forma extraordinária. Amém? Então compartilhe, se foi bênção, compartilha este vídeo com mais pessoas. Deus te abençoe.